Mas a gente abre o Você Bonita de hoje, olha só que interessante essa pauta. Eu anunciei a pauta no final do programa ontem e chamei todo mundo para a gente falar desse assunto que está dando o que falar. Antes de contar para vocês o que a gente vai discutir aqui, eu quero ler uma nota para todo mundo entrar no clima. Quem ainda não está acompanhando, entre no nosso clima. E quem já está acompanhando pode mandar mensagem, inclusive colocando até mais informações nessa nossa conversa. Que é o seguinte, muito tem se falado da alimentação de Arthur Aguiar no BBB 22. O ator, que é casado com a coach de emagrecimento, Mayra Card, tem deixado a esposa enlouquecida ao fugir da dieta e exagerando em alguns alimentos. Enquanto o público se diverte com isso, a alimentação de outros participantes passa despercebida e carrega sinais muito mais alarmantes. A alimentação de Bárbara Heck, por exemplo, tem chamado a atenção dos internautas e dos outros participantes do reality devido à dieta rígida seguida pela modelo, que também vamos conversar aqui. Para isso, convidamos ela, que a gente adora, também estava com saudades, querendo revê-la, a nutricionista Natália Colombo. Bem-vinda! Tudo bom, Carol? Tudo Obrigada. E você? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! O negócio é o seguinte, desequilíbrio na alimentação pode gerar uma situação como essa? Essa é a nossa pergunta de hoje. Sim, é isso aí. E pode, né? E, na verdade, o programa até tem servido, né? Todo esse alerta acabou chamando realmente atenção para um caso que está sendo, para dois casos diferentes, sim. Mas que têm sido muito comuns e muito recorrentes no consultório hoje em dia, né? Então, os dois extremos. Então, a pessoa que segue uma dieta, que tenta seguir uma dieta mais restritiva, né, durante um tempo, geralmente com objetivo, mas que no final das contas não consegue levar isso por muito tempo e depois não consegue se controlar, né, em relação à vida real e tudo que ela oferece. E o outro extremo, né? Toda essa questão de desequilíbrio e de uma autoimagem totalmente distorcida, né? Então, hoje, as próprias redes sociais têm contribuído muito para isso. A gente acaba pegando adolescentes no consultório, adultas jovens, com aquela idealização de um corpo que muitas vezes não existe, não é dela, não é compatível. E que muitas vezes se enxerga de uma maneira completamente deturpada, né? Completamente atrapalhada. E o assunto, né? Claro, a gente gosta quando essas coisas vêm à tona e que a mídia coloca em evidência para trazer para um assunto importante aqui de discussão do Você Bonita. Não esquecendo, gente, aí eu acho que a gente pode separar um pouquinho algumas coisas, porque a Nath, claro, vai falar dessa questão do desequilíbrio nutricional e por que, então, pode, de repente, ter um descontrole, mas eu queria só que vocês não se esquecessem das seguintes principais situações. Eles estão confinados, então tudo pode gerar também uma questão de comportamento. Eu acho que isso eu gostaria muito que você ansiedade maior, lógico. Dissesse. Agora, quem aí parou para pensar que isso também pode ser algo que ele já estava aí querendo para o jogo dele? Porque enquanto ele está fazendo tudo isso, está chamando muita atenção, a esposa também está crescendo. Comercialmente falando, isso é legal. Então, assim, vamos deixar de fora essa nossa análise se pode ser algo que ele já estava pensando como um jogo para chamar mais atenção e, claro, gerar também um bafafá aqui na família. Pensando na questão estrutural e comportamental da coisa, Nath, o que a gente precisa, então, se preocupar? Porque a ideia que a esposa colocava e tem colocado, ela tem feito lives, tem feito vídeos, é que a alimentação dele até estava estruturada, no entanto, estruturada com tudo aquilo que ela acha que é adequado e sem algumas coisas. Então, por isso que surgiu a história do pão e da jujuba e blá, blá, blá. Então, neste ponto de vista, o que a gente tem que achar, pensando em objetivos também, que é adequado e equilibrado? Sim, e na verdade acho que esse é um ponto importante, né? Porque o que acontece, até onde eu li, antes de entrar no programa, ele acabou seguindo uma dieta muito restritiva, né? Existem até algumas ideias de que ele usou alguns medicamentos para auxiliar nesse processo. E nessa dieta restritiva ele acabou perdendo uma quantidade muito grande de peso num período muito curto, né? Então estima-se que ele perdeu cerca de 9 quilos num período aí de 1 mês, 45 dias, né? Claro que a gente vai falar
né, do caso dele em especial, mas também aproveito para puxar esse gancho para muitas outras situações do dia a dia que são muito mais comuns do que parece. Né? E o que acontece, né, Carol? Quando você está dentro de uma restrição, e tem muita gente que tem até pavor da palavra dieta, né, ou do que ela pode representar, porque dieta significa restringir aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer. Sim. E aí eu te pergunto, por quanto tempo você consegue viver restringindo aquelas coisas que você gosta, né, sem você ter uma recaída? E a gente precisa sempre pensar que o alimento, ele é muito mais do que a comida, né? Ele representa uma série de questões, desde questões emocionais, é uma maneira da gente acabar desestressando, porque ele traz, né, quando você come, por exemplo, um pão, ele traz o conforto por séries de questões fisiológicas mesmo. Então, é muito difícil você conseguir viver com essa restrição, né? Então, no caso dele, né, então, assim, né, fazendo lógico, é bem o que você falou, fazendo uma avaliação que, lógico, acaba sendo muito superficial, porque a gente está vendo de fora, tem a questão do jogo, tem a questão do próprio estresse que eles vivenciam lá dentro, né, a questão da imagem que eles têm que passar para todo mundo, mas assim, olhando de uma maneira bem superficial, isso acontece até na prática do dia a dia com pessoas que querem perder muito peso em pouco tempo e não conseguem equilibrar. Então, a pessoa restringe a semana inteira, não come nada, chega no final de semana, por exemplo, o que acontece? Ela come tudo e mais um pouco, né? Então, o fato de restringir muito, então assim, foi usada uma estratégia para o emagrecimento dele. Sim. Certo? Isso não é errado. Não. Porque às vezes a gente tem um objetivo, Exatamente. tem um tempo para chegar nele, às vezes até por um trabalho, no caso dele, imagino que tenha sido pelo BBB. Sim. E tal. Ele queria, enfim, até uma questão de vaidade, aí a gente também não discute cada um, né, com o seu objetivo. Tudo bem, estratégia pode acontecer. O problema da estratégia é que, dependendo do perfil da pessoa, isso pode gerar um problema maior. Exatamente. Sim. E te digo assim, não só pelo perfil, mas o que geralmente acontece? A pessoa, ela usa uma estratégia para perda de peso, que durante algum tempo a gente precisa de restrição calórica para perder peso, não tem jeito, né? Então, a pessoa vivencia aquela restrição calórica, porém, a hora que ela se vê podendo comer, ela não sabe voltar a comer de tudo de uma forma equilibrada, né? Então, essa outra parte também é fundamental. Isso acontece muito com algumas pessoas que usam medicamentos para emagrecer. Tal medicamento engorda depois que você usa. E eu sempre digo, o que engorda não é o medicamento. O que engorda é que a pessoa usou um medicamento que inibiu o apetite e ele não aprendeu a comer. E aí, quando ele volta a comer, ele não sabe comer, ele vai comer de novo, a fome volta com tudo, ele vai comer tudo errado de novo. Porque é o que ele entende, é o que ele vivenciou ao longo de uma vida, né? São os hábitos alimentares que ele criou e a relação que ele foi desenvolvendo com a comida ao longo de uma vida, que também é importante, né, Carol? Porque a gente sabe que na nossa geração, por exemplo, né, e outras também, até hoje em dia isso acontece, mas quando a gente é lá pequenininho, os nossos pais querem agradar a gente, o que eles fazem? Você tá triste, toma chocolate. Vamos comer lá no lanche, vamos comer um fast food, porque você tá triste. Vamos sair para comemorar e comer... Vamos comer pizza e tomar refrigerante. E isso a gente vai lidando na nossa vida, isso vai ficando marcado na nossa memória, no nosso subconsciente. Então, quando a gente está numa situação de um estresse maior, poxa, tô sendo julgado, tô aqui numa situação... O que eu faço? Vou comer o pãozinho, né? E nesse caso, eles não estão com uma restrição lá. Eu não estou acompanhando todos os dias, mas em séries anos anteriores, tinham questões também de disputa da comida, nananã, que às vezes até faltava tal coisa. Isso ainda não aconteceu lá, né, Glaucia? Se você quiser também me atualizar. Eu não vi ainda essa questão aí da parte da alimentação. Mas acho que não. Então, também eu acho que percebendo que o negócio está dessa forma, eu acho que eles também colocaram isso, estão dando mais corda e cada vez vai ter mais alimentos disponíveis ali para ver até o que o próprio Arthur faz, né? E aí entra uma parte importante que eu gostaria que você comentasse. A gente tem até aqui exemplos, né? A gente está com alimentos e tal. Como então, após uma dieta que a gente chegou no nosso objetivo e que a gente tá feliz, mas que de fato estava muito restrita, a gente volta para a vida normal, Nath, com um equilíbrio. E claro,
mantendo, então, o objetivo. Exatamente. Não engordando. Exatamente. Porque parece fácil, né, gente? Mas não é fácil. Não é fácil. E, na verdade, eu costumo dizer que essa fase aí que você está falando, ela é mais importante até do que o processo inteiro de emagrecimento. Porque o que acontece, né, Carol? Então, pensando também na questão fisiológica, quando você perde peso, então, por exemplo, você perdeu 3 quilos, você precisa de um período para o seu corpo se adaptar com aquele peso, para entender que aquele peso é seu. Porque o que geralmente acontece? A pessoa faz lá uma restrição, ela perdeu 3 quilos, ela já volta a comer, logo ela recupera esse peso, porque o corpo ainda não entende. Claro, eu tô falando de uma maneira muito grosseira, mas ele não entende que aquele é o peso que ele precisa manter e que ele precisa equilibrar. Tá. Então, primeiro, depois que você tem uma perda de peso, você precisa sustentar esse peso por um tempo. É um aprendizado, né? Como que funciona a questão da restrição? Então, a questão é que você pode voltar a comer determinados alimentos, mas você precisa compensar isso de uma forma equilibrada. Então, existem muitas estratégias, desde jejum intermitente, ciclo de carboidrato, o próprio exercício físico pode ajudar, porque você acaba tendo momentos onde você consegue comer aquele alimento que gosta, claro, de uma maneira equilibrada, e você acaba compensando em outros momentos, seja fazendo um exercício, seja gerando uma restrição em outros momentos, porque o que a gente precisa, pensando em manter esse peso, é manter o aporte calórico equilibrado, né? Entendi. Então, você pode até comer determinados alimentos, porque não é um pão que vai te engordar. O problema é quando isso vira compulsão, que também é um outro ponto importante. E que também dá outra participante, que é da Bárbara, que a gente vai falar, que é o oposto, né? Que ela não come, né? A Bárbara, na verdade, seria um pouco do oposto da compulsão, né? Ela, a gente já conseguiria imaginar até uma questão de um desequilíbrio. É igual você falou no começo, é muito difícil e lógico que não é a minha intenção aqui fazer nenhum tipo de diagnóstico, porque esse diagnóstico tem que ser feito de uma forma totalmente individualizada. Sem dúvida. Mas, e nem de julgar, tá, gente? Longe disso. Mas sem até julgamento. Aproveitando realmente para falar sobre essa questão de distorção de imagem. Então, ela é uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com o corpo e com o que come, né? Então, assim, lógico, ela também, da mesma forma que o Arthur, ela tá dentro de um programa de televisão, onde a imagem é fundamental, o que ela passa para as pessoas é fundamental. Mas houveram alguns momentos onde ela, por exemplo, comeu 2 docinhos e, nossa, não vou passar mais nessa porta, né? Então, ela nunca come nada, comeu 2 docinhos. Então, você vê que já existe toda uma questão de distorção de imagem. E existem alguns transtornos alimentares, como, por exemplo, a anorexia, né? Não estou dizendo que é o caso dela, mas que nos chamam a atenção, porque a anorexia, uma pessoa que tem anorexia nada mais é do que uma pessoa que tem uma distorção de imagem, que se enxerga gorda, se enxerga completamente acima do peso e tem muito medo, chega a ter uma preocupação excessiva com o que vai comer, não come, vai para academia, chega a ter lesão de tanto que faz para gastar a caloria, que pode evoluir até a bulimia, onde a pessoa ela provoca vômito, ela usa laxante para ir ao banheiro, então, né, a gente precisa sempre equilibrar isso. E hoje em dia, eu falo que essa fase que a gente vive, né, até por todos esses estímulos que a gente tem, inclusive redes sociais, televisão, é muito perigoso, né, principalmente, eu falo sempre de adolescentes, mas porque a gente tem tido um aumento exponencial de adolescentes com distorção de imagem, né? Puxa vida. Então é muito Imagino complicado. que com anorexia, bulimia e etc. Sim, também. sim, exatamente. Agora, a gente está discutindo uma questão comportamental de um programa que testa justamente isso, né? Então, eu acho importante também que a gente, e quem está assistindo e acompanhando, e você falou já de uma faixa etária que é extremamente vulnerável, que é a questão ali da adolescência, e a gente sabe que né, é uma fase completamente vulnerável. Quantas as mães não estão assistindo a gente agora que tem filhos aí, adolescentes? É uma preocupação, né? O quanto a gente, então, precisa ensinar também que ali não é vida real. Sim, sem dúvida. Isso também, Nath, você acha que, né, até as próprias questões, a gente está discutindo uma questão alimentar e você vai contar aqui de alguns alimentos saudáveis, só que a gente também não sabe que tipo de condições eles estão colocando lá. Sem dúvida. E o que eles estão disponibilizando para as pessoas comerem. Nas festas, gente, vamos combinar aqui, né? Sim. Só tem delícia, assim. Eu nunca vi eles fazerem uma festa low carb, por exemplo. Né, diretora? Você já viu alguma festa low carb? Não tem nenhuma festa com alimentos funcionais, o low carb e tudo mais. Então, assim, seria até interessante. Eu ia gostar de ver uma festa assim. Então, gente, eu acho que a gente tem que separar muito as coisas e entender o ponto importante, que é o que a gente está tratando aqui.
que é o comportamento. Sim, né? sem dúvida. Perante as coisas. Vamos colocar, então, perguntinha do público na tela. Gustavo, querido, um beijo pra você. Queda de cabelo, manchas na pele, acne, irritações, rugas, unhas quebradiças e sinais de envelhecimento podem ser sinais das alterações que a alimentação desregulada pode causar? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, primeiro que quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que pensar em inúmeras questões, entre elas as questões hormonais, que também contribuem um pouco para piorar todos esses fatores, né? Mas, além disso, eu costumo dizer que as questões estéticas, Carol, então, queda de cabelo, unha fraca, alterações em pele, são geralmente os primeiros sinais que a gente tem que realmente falta alguma coisa na alimentação, porque o nosso corpo, ele poupa nutrientes para órgãos vitais. Então, se tiver pouco nutriente, ele vai poupar para fígado, para rim, não para cabelo, né? Então, isso, sem dúvida, é uma questão de um desequilíbrio nutricional. É um primeiro sinal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Nath. Se você estivesse na casa do BBB... Ah, pronto! Como você iria distribuir, então, e o que você ia comer, então, eventualmente, esse é um dia até de mais estresse, de estar ali, enfim, com um comportamento também, uma emoção maior. Como você dividiria, até pensando na atividade física? Porque isso eles podem fazer lá dentro. Isso eles não estão, né? Não colocaram ali um confinamento que não tem um lugar para eles fazerem uma atividade física. Então, e algumas provas também exigem muito do corpo. Sem dúvida. Diga, Nath. Vamos lá, joguei a bomba então pra ela agora. Bom, conte lá. Então, eu acho o seguinte, ó. Em primeiro lugar, não é um momento e nem hora, na minha opinião, de fazer qualquer tipo de restrição, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é você poder ter a opção, inclusive, de comer tudo um pouco. Então, o próprio carboidrato, né, que aqui eu até trouxe para representar, mas o próprio carboidrato, e quando eu falo de carboidrato, eu até falo do próprio pão, né? O que acontece? O carboidrato, além dele fornecer energia para o nosso corpo, ele também está muito relacionado com o aumento dos níveis, por exemplo, de serotonina. E se você tem um aumento nos níveis de serotonina, níveis maiores de serotonina, na verdade, você consegue lidar melhor com o estresse. Você consegue ter um maior equilíbrio de cortisol. Então, uma dieta, por exemplo, se a gente for pegar o caso da Bárbara, uma dieta muito restritiva, com uma quantidade muito baixa de carboidrato, num momento de muito estresse, é muito provável que a pessoa fique mais deprimida, fique mais triste, fique mais sem energia, né? Porém, claro que é uma questão de equilíbrio, e eu sempre falo muito sobre equilíbrio, que eu acho que dentro de uma alimentação saudável você pode tudo mesmo, desde que você saiba comer de tudo e desde que a maior parte da dieta seja de alimentos íntegros, alimentos saudáveis, né? Que você pratique seu exercício físico, né? Então, claro que em momentos de maior estresse é muito difícil a gente manter esse equilíbrio. Mas eu acho que isso seria o mais importante, não fazer uma restrição lá dentro, mas saber equilibrar, né? Não é o momento para gerar mais estresse, porque a restrição de fato ela traz um estresse. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, já estão sob muito estresse. E aí a gente fica pensando, né? Se a Bárbara, por exemplo, vai conseguir chegar, às vezes, no final de uma prova, que existe uma resistência, acordada, enfim, com uma força mesmo. Sem dúvida. Sem se alimentar, assim, né? Mas eu preciso acompanhar mais de perto para ver o que ela tá comendo quando ela come, que isso eu não sei. Se alguém quiser escrever pra gente pra me contar, você sabe, Nath? Ela come muito pouco. Geralmente, numa refeição grande, ela não come arroz nem feijão, ela come só ovo, ou come só grãos. Então, ela realmente come pequena quantidade, aí tentam oferecer e ela não quer comer. E salada, assim, tem, né? Tem legumes? Tem, mas ela come muito pouco. E também, também puxando um pouquinho do gancho sobre isso, até para também uma questão que acontece muito na vida da maior parte das pessoas, né? Essa restrição, então, muitas vezes o fato de você ter uma dieta restritiva ou tentar fazer uma dieta restritiva, acaba resultando em comportamentos compulsivos. A compulsão alimentar, ela pode ser diagnosticada como um transtorno mental, mas bem antes disso, um sinal muito característico e muito mais comum do que a gente imagina, é aquela pessoa que chega pra você e fala, olha, no fim do dia eu tenho uma crise de ansiedade tão grande que eu quero comer a casa inteira, né? Não consigo parar de comer, é um desespero, como, e isso é super comum. E isso, além de estressar o organismo, de você ter um desequilíbrio metabólico e hormonal muito grande, acaba contribuindo, inclusive, para uma dificuldade muito grande
de perder peso. Entendi. Que na verdade é um pouco do que o Arthur tem. Então ele gerou uma restrição e hoje parece que ele tá num processo de compulsão, ele quer comer tudo aquilo que ele não comeu, né? Não, e fica até engraçado, né? O da Jujuba foi muito engraçado. Não, porque eu não como isso aqui não é bom, não. Paramos de comer. Então, né? Ficou até engraçado quanto a relação realmente da pessoa, quando, igual criança, né? Quando descobre o brigadeiro, gente, ele fala assim, bum! É meio isso, exatamente. né? Lembrar da criança. Tá. Tem Exatamente. perguntinha pra você, Nath, na tela, olha lá. Obrigada, Cris. Beijo pra você. Quais são os alimentos, então, que inflamam o nosso organismo? Bom, os principais alimentos que geram esse tipo de inflamação são carboidratos refinados, açúcar branco, fritura, gordura saturada, bebida alcoólica, refrigerante, doces em geral, né? Alimentos muito industrializados, fast foods. Fritura também, muita gordura. Exatamente. Envolvida. Independente se tem gordura hidrogenada ou não, mas a gordura em si, exatamente, em excesso também, acaba gerando uma inflamação. Mas também lembrando que um alimento sozinho não vai desequilibrar um organismo todo, né? Então também lembrando que se você tem uma dieta 80% do tempo anti-inflamatória e se permite comer uma fritura, né, a maior parte do tempo você compensa. Agora, geralmente a gente tem aquela pessoa que segue uma dieta super bagunçada, sem nada de nutriente, aí sim, qualquer coisa que ela coma vai piorar o quadro. Tá aí. Tem mais perguntinha? Olha lá. Sueli, obrigada, um beijo. Quando vamos caminhar pela manhã, o que devemos comer? Que pergunta interessante, né? Quando a gente fala até da caminhada ou da prática da atividade física, é uma dúvida sempre constante se a gente está comendo mais, se a gente está comendo menos e aquilo vai impactar no rendimento. E eu acho que isso, gente, é uma busca eterna do ser humano, né? É, eterno. E na verdade, Carol, olha, infelizmente é muito difícil responder isso assim, de uma maneira, né, porque é muito individual. Para muitos dos meus pacientes, por exemplo, que querem perder peso, perder gordura e que toleram, eu peço para fazer o aeróbico em jejum, até porque ela está falando de uma caminhada, diferente de uma corrida de 10 quilômetros, né? Sim. Então, em geral, se você se sentir bem, você pode caminhar em jejum, você não necessariamente precisa fazer alguma refeição antes. Agora, tem pessoas, por exemplo, que não se sentem bem. E aí, o que seria o ideal? Você ter uma boa fonte de proteína, como por exemplo um ovo, e uma fruta. Então, assim, de preferência não uma banana, uma fruta que tem uma carga glicêmica moderada, por exemplo, uma maçã, você trouxe uma ameixinha, pera, né? uma ameixa, exatamente. Ovos podem ser bem-vindos também? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dá Sempre. tempo de mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Valdomiro, beijo pra você. Eu consegui atingir meu objetivo sem deixar de comer nada, olha que legal, somente reduzindo as porções, fazendo algumas substituições e atividade física. Essa é uma boa maneira para quem quer começar, então, a ser mais saudável? Sim, sem dúvida. E na minha opinião, Carol, é a melhor maneira. E eu sempre digo que as pessoas precisam entender que esse é um processo que não tem fim nunca. Não adianta você fazer uma dieta linda, maravilhosa, ficar lá 60 dias sem comer nada e achar que, pô, 60 dias acabou, agora eu posso comer tudo e vida normal. Por que não, gente? É um cuidado constante, é uma atenção constante com o seu corpo. Sempre, né? Você que também tem já um estilo de vida super bacana, assim como eu, é sempre uma questão de escolhas, uma questão de se eu vou me permitir, quando eu vou me permitir, quando que isso vai estar equilibrado com todo o resto, né? Realmente é um processo que não acaba, então, excelente. Tem que ser sustentável, Exato, né, gente? exato. Eu puxei esse papo ontem em rede social, mas falando de atividade física, outra questão, mas que vai ao encontro. Então, Sem dúvida. O Sim. que você faz hoje que você está satisfeito e que você consegue sustentar pela sua vida toda? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer todos os dias. Sem dúvida, né? Carol. Eu fico sempre na dúvida, às vezes eu tenho mais pique para treinar, eu falo, não, mas eu não vou dar esse estímulo, porque senão depois meu corpo vai se acostumar com isso. Foi esse o assunto que eu acho muito legal até a gente trazer para o programa um dia. Sim, e falar da questão da alimentação e da atividade física. Vocês já pararam para pensar que se a gente faz uma coisa num determinado momento, enquanto a gente tem tal idade, tal tempo, a gente não sabe por quanto tempo a gente sustenta. Então, para ser efetivo, a gente tem que sustentar, né, Nath? Sem dúvida, precisa. É isso que você acredita, é a base. Sem dúvida, mas isso para tudo. Tanto que, para a própria questão de planejamento alimentar, eu sempre pergunto para o paciente, eu falo, olha, o que você consegue fazer? Porque não adianta passar para você uma dieta linda, maravilhosa, que na prática você não consegue fazer 3 dias. Então, é melhor você deixar, eventualmente, um pãozinho de manhã, se é isso que ele faz questão e ele muda todo o resto, Sim. do que tirar tudo e a pessoa não conseguir sustentar uma semana. Concordo né? com você. Tem muita gente que tem um vício em refrigerante, né?
E que eu já ouvi muitos profissionais da área dizendo, bom, então assim, tenta reduzir para o que não tem açúcar, que pelo menos ele tem um impacto menor. Sim. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas se aquilo vai te trazer uma alegria, de repente... Exato. Então tá, então tira as outras coisas e fica com o seu refrigerante pra você conseguir... Sem dúvida, é um processo, né? E aí um dia que você estiver preparado para aquilo, né? Exatamente. Eu acho que faz todo sentido. Né? Não dá tempo de mais pergunta, Glaucia? E eu tenho que dizer uma coisa que o diretor acabou de me falar, que é o seguinte, então a assessoria de imprensa entrou em contato, né, da Bárbara com a nossa produção. Desculpa, nas redes sociais. Agora eu tô entendendo que você estava falando, eu estava prestando atenção na Nath, então vamos lá. Assessoria de imprensa da Bárbara colocou nas redes sociais, então, que ela entrou na casa super saudável, que fez todos os exames antes de entrar, que eles acreditam de fato que ela está num momento vulnerável mesmo, que é o que eu também acho, né? E como a gente está falando dessa questão e ela está muito exposta, quando a gente avalia e fala, não, ela está comendo pouco e tal... Pode ser que esse seja um processo dela já de anos e que ela vive muito bem assim. Então, por isso que eu disse no início para vocês que não é em nenhum momento julgar, mas é para alertar, ajudar as pessoas. E utilizar isso, porque acontece com muitas outras pessoas também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, e até fica o nosso convite. Quando ela puder, de repente, ela pode até vir aqui, né, Glaucia? Quando tiver essa liberação, vai ser muito legal. Depois poder juntar esse papo, entender mais, que tudo isso eu acho que é sempre pra gente ajudar as pessoas, né, Sem Nath? dúvida. E eu sei que essa é a base do seu trabalho também. Sem Vou dúvida. deixar o contato da doutora Natália Colombo, que é nutricionista com doutorado, essa daqui dá aula, sabe tudo. Vai lá no Insta dela para acompanhar mais dicas, inclusive receitas, porque ela cozinha muito bem. @doutora abreviado, Natália Colombo, tudo junto, @doutora abreviado, Natália Colombo, tudo junto, você já encontra um trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Eu adoro o seu Carol. equilíbrio, é sempre bacana esse papo. Foi um prazer. Beijo. Obrigada.